Quando eu era pequena e estava na escola, eu lembro, eu tinha muito menos tempo disponível, eu tinha muito mais demanda, tinha uma pressão maior e eu dava conta. Hoje em dia eu tenho mais tempo disponível, eu não tenho meu pai e a minha mãe enchendo a minha paciência para fazer as atividades e eu adio com mais frequência. Herbert, eu acho que o que eu preciso é de mais pressão, eu preciso de um sofrimento, eu preciso do naturalmente para poder as coisas funcionarem no trampo. Esse é o meu problema. Isso eu ouvi de uma pessoa essa semana comentando a respeito de como ela se sentia frustrada e mole hoje em dia em relação à pessoinha disciplinada que ela foi na época da escola. Uma pergunta que eu fiz para ela foi: você já parou para pensar que talvez exatamente essa experiência na escola, que inclusive no seu caso foi bastante militar até, de tão disciplinada como você relatou, que isso pode ter te ensinado a adiar na frequência que você adia hoje quando se trata de estudos? Sua procrastinação para estudar pode estar relacionada com esse histórico? Fiz essa pergunta para essa pessoa e quero fazer para você a mesma pergunta. Nesse vídeo você vai descobrir como a experiência da escola, a dinâmica da escola, pode ter condicionado você a funcionar de uma maneira prazo dependente, dependente dessa pressão, e de como isso sabota os seus esforços para manter uma consistência nos estudos. Além disso, eu quero te mostrar como é possível alcançar isso, uma constância nos estudos, porém de forma leve, de forma sustentável, de forma a conseguir não só agora, mas também no médio e longo prazo. Então, se você quer parar de depender da pressão do prazo, da prazo dependência para funcionar, e quer alcançar a constância nos estudos, esse vídeo é para você. Vamos começar falando sobre a dinâmica da escola. Eu quero que você entenda e me diga se é o seu caso, como era o caso da pessoa que me disse lá. Você aprendeu a esperar um prazo no qual se escorar, no qual se basear. Puxa, sempre tem a prova da unidade, sempre tem a avaliação que vai compor a média, sempre tem um trabalho para entregar e sempre tem um prazo para essa prova e para esse trabalho. Além disso, como se isso não fosse o bastante, ainda existem pessoas a quem dá satisfação. Então, quando não é o seu pai e a sua mãe em casa, talvez você não tenha tido um pai ou uma mãe presente ali no que toca aos estudos, mas na escola você tinha. Na escola você tinha o professor da disciplina A, para quem você entrega os trabalhos de A na data A. Professor B, trabalhos da disciplina B, data B. Você tem o prazo e alguém esperando que você dê conta desse prazo. Alguém para quem você vai dar satisfação. E assim, basicamente, funciona a escola como um todo. Eu gosto de dizer, a minha namorada inclusive é professora, ela é professora de alunos bem pequenininhos, né? O pessoalzinho que está começando agora a vida de estudos. Eu gosto de dizer que tanto mais perto do jardim de infância, mais divertida a escola é, e tanto mais distante, mais regras ela vai incorporando e menos divertida ela fica. Até que você chega no ensino médio em que tem muito pouca diversão, pelo menos na estrutura da escola. Claro, você pode ter um professor divertido, sua turma pode ser divertida, você pode ser uma pessoa divertida que alegra a turma, mas não está na estrutura da escola ser divertido no terceiro ano. E está na estrutura dela ser divertida tanto mais perto ali do prezinho, tanto mais perto ali da alfabetização você está. E aí o grande ponto é, basicamente essa dinâmica, ela segue cada vez mais rígida até você chegar ali na primeira, na segunda e na terceira série, que é quando você está se preparando para fazer uma prova e entrar num curso, fazer uma faculdade, enfim, basicamente escolher a profissão que vai ser a profissão da sua vida, entrar no mercado de trabalho e contribuir economicamente com a sociedade da qual você faz parte, que no caso é também a minha. Brasil. Então é isso. A prazo dependência é basicamente isso. Uma forma de funcionar que precisa de um prazo, precisa de uma referência, precisa de uma cobrança de alguém que vai me cobrar para eu dar conta daquilo. Se não tem um prazo, se não tem uma pessoa para quem eu devo aquela satisfação, talvez eu não consiga motivação suficiente para agir. E quando eu digo motivação suficiente, eu estou falando de uma coisa que pode ser quantificada mesmo. Embora a gente não consiga quantificar a olho nu, a gente sabe que o nosso cérebro ele toma decisões, ele escolhe fazer uma coisa ou não com base num cálculo, que é o cálculo de custo de resposta. Talvez você precise esperar que o prazo esteja mais perto para que ele seja de fato uma referência para você de agora está claro que se eu não me mover, me coçar agora, eu não vou dar conta desse prazo. E talvez você não seja a pessoa que precisa, não sei, estar nos últimos momentos ali. Não sei, faltam 2 horas, você tem que entregar às 23h59, você começa a fazer às 22h. Talvez você não seja essa pessoa. Talvez já de estar no último dia você se movimente. Mas sempre vai haver o prazo de referência. E sempre vai haver uma pessoa que, olha, fulano está esperando esse trabalho. Fulano está esperando que eu estude. De novo, se não for seus pais em casa, que é muito natural que seja, já que eles acompanham o seu desenvolvimento, vai ser pelo menos na escola. E isso é o que eu chamo de aprazo dependência. Só que isso tem um problema, humanidade. A prazo dependência é uma dinâmica que funciona em alguns contextos, mas não em outros. Então, quando você tem um ano letivo ou um semestre na faculdade, em que você tem as unidades divididas, você faz prova na primeira unidade, na segunda e fecha o semestre. E aí, no caso do
ano letivo da escola, você tem um ano inteiro com 4 unidades, ou talvez 3, mas ali está bem marcadinho quando você precisa compor a nota para no final ser aprovado. Talvez você, na prazo dependência, precise esperar esses prazos se aproximarem um por vez. Cada prazo que chega, você precisa que ele esteja realmente próximo, que ele tenha realmente chegado, a água batendo na bunda, o professor batendo na porta pedindo o trabalho para você entregar. Mas funciona no intervalo de tempo assim diluído. Porém, em alguns momentos, essa dinâmica ela cobra seu preço. Por exemplo, quando você chega no TCC da faculdade. Por quê? Porque também vai haver um prazo em que esse TCC precisa ser entregue. Embora exista um cronograma que você teoricamente tem que dar conta, então eu tenho que coletar os dados até a data tal, eu tenho que analisar, entregar o esboço da análise até a data tal, e eu preciso concluir o trabalho e apresentá-lo na data tal. Ainda assim, algumas instituições são tolerantes em relação a, poxa, fulaninho não deu conta de fazer X na data X, Y na data Y, mas se ele entregar tudo na data Z, ele passa. Às vezes funciona. Nesse caso, funcionando assim, o estímulo que você realmente tem é o da data Z. É o estímulo final lá. É com ele que você, mesmo que não queira, está contando, porque afinal de contas é ele o deadline, no termo do inglês, né? É a linha da morte. Olha, passou disso aqui, não tem mais como, perdeu, tem que repetir. É aquilo que fica como uma referência de prazo. E aí você vê que a faculdade, como a escola, justamente quando cria o cronograma, tenta continuar incentivando você do mesmo modo. Que é, olha, você tem que entregar os dados, a coleta de dados, e depois os dados coletados, o esboço das análises que você fez dos dados coletados até tal data. Então, ainda é uma tentativa de quebrar naquela mesma lógica de quebrar uma atividade maior em coisas menores para que você vá dando conta dos prazos. Enfim, porém, no caso do TCC, por conta desse fato de que, no final das contas, é a apresentação final, é ter o trabalho pronto na data tal que conta, algumas pessoas ignoram esses prazos na expectativa de ter tudo pronto no final, mas quando chega no final, que o prazo realmente está ali, olhando para você e se aproximando, dando passo ante passo, chegando perto, quase fungando no seu cangote já, não tem tempo para você dar conta de um TCC inteiro. E é esse que é o problema. É muita coisa para você dar conta de um TCC com um prazo tão apertado assim. Claro, Herbert, eu conheço uma pessoa que fez um TCC no final de semana e entregou. Claro que isso vai existir, mas não deixa de ser um ponto fraco para a maior parte das pessoas nessa coisa da dinâmica de como a escola funciona. Inclusive, não é surpreendente também que hoje eu trabalhe com pessoas com essa dificuldade de, Herbert, eu travei no TCC. Talvez você já tenha ouvido falar também dessas pessoas. Eu travei ali na hora de escrever a dissertação de mestrado, Herbert. Eu fiz as pesquisas, fui entregando para o orientador, mas na hora de escrever, finalizar o trabalho, eu não consegui. Por quê? Porque essa pessoa deixou para escrever mais perto do prazo e é muita coisa que escrever e é um trabalho que precisa ter uma qualidade, pelo menos teoricamente, maior do que as outras produções acadêmicas que você fez até ali. O TCC, a dissertação, a tese de doutorado. Cada um deles com um nível de exigência maior que o outro, claro. E aí você entende, então, por que é desafiador nesse sentido. Então, enfim, às vezes as pessoas concluíram todas as disciplinas do curso, isso não é raro, e trava no TCC e fica ali em 6 meses, 12 meses, 1 ano e meio, 2 anos, porque não consegue escrever esse TCC, já que ela está sempre deixando para a última hora e não dá tempo, quando ela deixa para a última hora, de fazer igual ela fez a vida inteira. Perto da prova eu estudo. Funciona com provas realmente, mas com TCC fica difícil. E aí, nesse caso, bom, essa pessoa está adiando por conta da experiência emocional que escrever o TCC provoca nela. Ela fica ansiosa, existe uma ansiedade de desempenho, existe uma vergonha associada com o fato de ela já estar atrasada, ou existe uma ansiedade de se sentir envergonhada eventualmente diante da banca se o TCC não ficar bom o suficiente. Como é que ela vai ficar se o TCC não for impecável, se ele tiver falhas, se alguém apontar algum erro no TCC que é básico, que ela deixou passar. Enfim, ansiedade, vergonha, culpa, entre outras emoções que temperam aquela tarefa com sofrimento, com estresse, enfim. E aí você quer se afastar disso. E aí você deixa para a última hora, ainda na lógica do prazo, porque você aprendeu que, olha, quando o prazo surge, eu preciso passar por cima do que eu estou sentindo e entregar. Só que não dá tempo de você passar por cima. Eu chamo de o modo Juscelino Kubitschek, que é fazer 50 anos em 5, né? Como o Juscelino Kubitschek propôs ali no século passado, presidente do Brasil. Você quer matar 5 meses de trabalho em 5 horas. Não dá tempo. Essa lógica não funciona para a maior parte das pessoas. E aí as pessoas empacam no TCC, levando em consideração de novo que elas adiaram por conta da experiência emocional, de não saber lidar, não saber o que faz. Se eu tô me sentindo mal, quero me afastar disso. Quando eu tiver que fazer, eu faço. Mas quando chega a hora de fazer, o prazo aperta, não dá tempo. Tem um outro contexto, humanidade, em que isso também não funciona, que é o contexto dos concursos. Por quê? Porque não existe uma dinâmica de prazo-dependência no concurso. Às vezes você estuda para um concurso, ou pelo menos deveria, antes do edital abrir. Então não tem nenhum prazo, você entende? Como é que você funciona de modo prazo-dependente se não tem prazo? E aí o que acontece é que as pessoas esperam esse prazo. Então, não é incomum, trabalhando com pessoas que estudam para concurso,
ouvi que, olha, Herbert, o edital saiu e eu comecei a estudar. Fiquei 3 meses estudando, poxa, não deu tempo, não passei, fiquei perto. Ou, poxa, estudei que nem louca, que nem louco, mas acabou não rolando. Eu queria muito ter continuado estudando, Herbert, para que o próximo concurso que abrisse, eu estivesse preparada. Mas aí, depois que o prazo passou, eu dei uma desanimada. Enfim, então as pessoas acabam esperando, porque elas aprenderam de novo a funcionar sob a prazo-dependência. Sob a prazo-dependência, no caso. E, no caso dos concursos, isso não funciona também, em especial porque não tem um sistema em volta. Quando eu estava falando da prazo-dependência da escola, eu estava falando do sistema de ensino. E no caso do concurso, não tem um sistema de ensino. É você, é o sistema você. É você que organiza como é que vai estudar, é você que tem que se virar. E aí, por isso surgem, poxa, cursinhos, preparatórios para concursos, cursos online ajudando você a estudar. A tentativa de se inserir num contexto em que o próprio contexto ele favoreça os seus estudos. E isso realmente pode funcionar. Isso realmente pode ajudar. Especialmente para uma pessoa, como eu mencionei, como você e eu, aprendemos com a experiência da escola, tanto particular quanto pública, porque é sobre o sistema de ensino, a funcionar dependendo dos prazos, certo? Então o grande ponto é, de fato, fazer um cursinho, comprar um curso pode funcionar para você. Mas o grande ponto é que a prazo-dependência não é a única forma de funcionar. Você pode aprender uma outra forma de funcionar, você pode, inclusive, se aproveitando dessa forma de funcionar que você já aprendeu, que a escola te ensinou, pelo menos aí, né, vamos colocar dos 6 aos 18, essa forma de funcionar, ela é uma forma de funcionar, então você funciona sobre isso, mas você pode aprender uma forma de lidar com a demanda de estudo que pode ser mais leve, que envolve necessariamente aprender a lidar com as emoções que você sente quando diante de um material de estudo, sobretudo um desafiador. Então, como é que você pode lidar com a sua ansiedade diante do seu TCC, diante da sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado? Enquanto eu falo, inclusive, eu estou lembrando de uma mentorada na mentoria individual do Caos à Constância nos Estudos, que está construindo justamente um TCC de pós-graduação. E a ideia é desenvolver uma relação com os estudos que seja leve e que, embora você saiba essa outra forma de funcionar, você tenha aprendido esse repertório, você também possa desenvolver uma outra. Você não é refém de funcionar de um mesmo modo. Essa é a magia de ser humano. Você pode expandir o seu repertório. E para fazer isso, como eu mencionei, você primeiro precisa dar atenção devida ao emocional, à sua dimensão emocional, mas também ser bastante humilde para entender que, quando se trata de estudar, a gente está quase sempre falando de médio e longo prazo. E aí, nesse caso, a humildade ela é tanto um convite para você entender que estudar não é sobre a prova que está chegando, mas estudar é um hábito que se mantém no médio e longo, como para dar os primeiros passos no seu hábito de médio e longo prazo. E, dando esse passo, então, conseguir efetivamente criar uma rotina de estudo que é leve. E eu posso falar por mim, humanidade. Eu estava conversando com um dos rapazes que trabalha comigo, né, me ajudando a produzir conteúdo, me ajudando a fazer o meu trabalho na internet. E ele perguntou, Herbert, há quanto tempo você estuda todos os dias? Eu falei, cara, eu não sei, porque já tem alguns anos que eu estudo todos os dias. E eu sou um profissional que precisa estar sempre atualizado, já que eu sou um profissional intelectual. Todos os profissionais precisam estar atualizados, via de regra. Mas um profissional intelectual, o machado dele, o machado que ele tem sempre que ter afiado, é o próprio intelecto. Então, nesse caso, eu sirvo as pessoas com o conhecimento que eu tenho, as coisas que eu aprendo. Então, nesse caso, eu tenho sempre que estar me atualizando. Hoje mesmo eu estava lendo, estava estudando, e vou estudar mais 2 blocos humildes hoje. Estudei um bloco pela manhã, tenho um bloco pela tarde e um bloco pela noite, estudando coisas diferentes. Então, entenda, não tem uma prova que eu vou fazer. Não existe um... Embora exista uma prova, assim, um desses estudos é para uma prova que eu vou fazer. Mas, olha, não tem uma prova para todas as demandas de estudo que eu tenho. Eu não estou estudando por conta de uma prova, pura e simplesmente. Um desses blocos é para uma prova, mas se não tivesse estudando para essa prova e não tivesse um desses blocos, ainda haveria os outros 2 e eu continuaria estudando. Eu te falo sobre isso, sobre a minha experiência, para você perceber que eu vivo aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu prego nas mentorias, aquilo que eu ensino nas mentorias, aquilo que eu ensino na comunidade hoje não procrastino. Isso é possível. E aí o concurso vem, um concurso passa e vem um outro concurso. Enfim, a gente está falando sobre um estilo de vida de estudo. A gente está falando sobre uma pessoa que, justamente por manter essa constância, está cada vez melhor em fazer essas provas e invariavelmente vai ser aprovada, porque a aprovação sobre concursos, falei disso num vídeo aqui, a aprovação nos concursos é sobre constância mais do que inteligência, não é sobre o quão inteligente você é. O concurso ele é desenhado para selecionar quem é mais constante, quem viu o edital mais vezes, quem voltou lá para fazer a prova mais vezes. E é sobre isso, humanidade. Nesse sentido, eu queria convidar você para conhecer a comunidade Hoje Não Procrastino, porque a ideia é justamente que a cada Hoje Não Procrastino a gente construa um estilo de vida de estudo. Então, de hoje em hoje, a gente tem um estilo de vida de estudo que pode ser leve, que não precisa ser prazo dependente, que leva em consideração as emoções que eu sinto e que fomenta a humildade das expectativas que eu vou nutrir sobre mim mesmo e por isso mesmo o quão constante eu vou conseguir ser, já que eu equilibro essas expectativas em relação ao que eu sou capaz de entregar agora. E aí eu vou sendo capaz de entregar cada vez mais. Por quê? Porque eu estou em ação. Então, enfim, se você quiser conhecer como esse trabalho funciona, existe um teste que você pode fazer, um teste de 7
7 dias, né, como para qualquer produto que você adquire online, cai para dentro, vai ser um prazer receber você por lá. Você pode entender melhor como ela funciona clicando no link da descrição. E além disso, queria convidar você para deixar um like nesse vídeo se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem fez sentido para você, se isso te inspirou a buscar a leveza, a buscar uma outra alternativa para além da prazo-dependência, para levar para a vida, para levar para as aprovações, para levar para o TCC e para depois do TCC. Então eu queria convidar você a deixar esse like e se inscrever no canal, porque sairão outros vídeos com essa temática. Afinal, é a minha temática, certo? Ah, e se você tiver algum comentário, deixa aqui embaixo que eu respondo tudo. Beleza, humanidade? Então é isso. Fica bem e até o próximo vídeo.